esporte. Olá, amigos da PUC TV. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez levar a todos vocês, a todos nós, o nosso Esportes em Cena aqui pela PUC TV, o verdadeiro canal do esporte. Esportes em Cena, que é o canal de esportes na PUC TV, onde nós falamos de todas as modalidades esportivas e tudo que diz respeito a esporte. Afinal, somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em cena. Hoje, tendo o prazer de receber aqui também informações sobre as categorias básicas e dessa vez direcionado a um time profissional com as categorias de base do Vila Nova, seu diretor das categorias de base, Olímpio Jaime. A família tradicionalíssima daqui de Goiás, a família também com muito envolvimento esportivo e que está em boas mãos, tenho certeza disso, o Vila Nova. Olímpio, muito prazer em recebê-lo aqui pela primeira vez no nosso Esportes em Cena. Espero que não seja a única nem a última, né? E que volte outras vezes também. Boa tarde, Luiz. Obrigado primeiramente, agradecer aí o convite de estar aqui falando sobre o Vila Nova, falando sobre as categorias de base, coisa que a gente gosta e é envolvido no dia a dia. Então, esperamos aqui esclarecer tudo aí para o torcedor, tirar todas as dúvidas e expor um pouco ali do nosso trabalho. É isso aí. Nosso programa aqui, Olímpio, nós temos aqui o mesmo patrocinador massa, que é o patrocinador do Vila Nova também, que é a Unimed, né? Unimed, inclusive, sou cliente. Você é cliente da Unimed? E vindo aqui para o programa, eu estava falando com o corretor de plano de saúde Unimed, fazendo o plano do meu filho que nasceu agora há poucos dias. Uma coisa boa. Unimed não é só esporte, nem é só saúde, é tudo de uma vez só, né? É tudo junto, até porque o esporte e saúde tá junto, né, Luiz? Tá junto, tá exatamente. Entrelaçado. Exatamente. Olímpio, sua vida esportiva, para você se tornar um diretor do Vila, naturalmente você teve, das categorias de base, naturalmente você teve envolvimento aí. Você chegou a jogar em algum clube, jogou nas categorias de base também? Sim, comecei a jogar futebol com 8 anos, um pouco tarde, né? Geralmente o pessoal começa mais novo. Então não foi o primeiro presente que você ganhou, né? Que normalmente Não, a gente ganha e dá presente a bola. Uma bola, uma chuteira. Eu comecei até tarde, comecei ali com 8 anos, fazendo escolinha de futebol. E com 12 anos as coisas foram ficando mais sérias, entrei em categoria de base e com 14 para 15 anos eu recebi um convite do Vila, né? Então joguei na categoria de base do Vila ali dos meus 15 até os 19 anos. Que posição que era? Era goleiro. Goleiro? Participei da Copa São Paulo de 2013, 2014, né, como atleta. De 2020 para cá, venho participando como diretor das categorias de base do Vila. A estatura não te falta, né? Para ser um goleiraço ali. Ainda sofri um pouco. Eu tenho 1,87. Na época, 1,90 era o mínimo, né? Então ainda por 3 centímetros eu sofri um pouco ainda. Impressionante, né? Hoje os atletas, você vê um homem de 1,80 m hoje, estatura para atleta é uma estatura, dependendo da modalidade principalmente, baixo, né? Exatamente. Muito baixo. Exatamente. É muito baixo. E nas categorias de base do Vila, você começou a trabalhar ali em 2020, já era o Hugo Jorge, já era o presidente. Isso. Eu conheci o Hugo quando eu ainda era atleta da base, né? Ele era o diretor das categorias de base, ali, se eu não me engano, em 2012, quando ele foi diretor. E ali eu era goleiro acho que do Sub-16, não lembro exatamente qual categoria. Mas ali foi criando um elo ali, um vínculo de confiança, né? Entre eu como atleta, ele como diretor. E a gente se conheceu ali, foi fortalecendo ali a amizade, a confiança. Em 2014 eu parei de jogar, né? Decidi optar por continuar no estudo e ele me convidou para entrar no conselho do clube, né? Ele sempre soube que eu sou vilanovense, né? Família vilanovense, então ele já sabia ali do meu berço vilanovense. E me convidou para entrar no conselho do clube. Então eu entrei no conselho do Vila ali em 2014 e estou até hoje, né? E em 2020, quando ele assume como presidente, ele me convida para ser o diretor das categorias de base. Maravilha. O Vila Nova, é interessante falar sobre categorias de base, né? Do Vila especificamente, nós estamos falando sobre o Vila, mas eu me lembro muito bem que o Vila, quando foi tetracampeão goiano, a base do Vila era a base. Sim. Né? E durante o passado também, o futuro, durante muito tempo, os clubes goianos, do Vila Nova especificamente,
os principais jogadores vinham da base. Existe uma preocupação com a base no clube, não apenas de ter a categoria de base, as categorias de base, né? Idade tal, mas de formar jogadores, de voltar a formar jogadores. É que futebol hoje é um grande negócio. Sim. Só se fala em negócio, em venda de jogador, em isso e aquilo. O Vila pensa nisso também, em vender jogador. Não, vamos começar do começo, né, como diz o outro. O Vila, os jogadores inicialmente, eles eram vendidos, podem ser vendidos com 12, 13, 14, 15 anos? É um assunto assim bem grande, né, para a gente grande. entrar em detalhes. Esse episódio do tetracampeonato, né? Estamos começando do começo, né? Vamos bem na introdução histórica, né? Histórica. Eu acredito assim que são tempos que não voltam mais, né? Onde a gente forma uma equipe com atletas oriundos ali, na grande maioria, da cidade, da base do clube. Acredito que ali em 2005, onde o Vila foi campeão goiano com vários atletas da base também, foi um dos últimos anos onde isso ainda era possível ocorrer, né? Não estou falando que nunca mais vai ocorrer, acredito que quando a gente virar um time de primeiro escalão no futebol nacional, a gente pode voltar a ter esse tipo de equipe, né, com vários atletas oriundos da base. Por quê? Por que eu falo que é difícil hoje em dia? Porque de alguns anos para cá a categoria de base virou talvez ali o carro-chefe de todo o clube brasileiro. Né? Pois então, por quê? Por que é o carro-chefe? Porque os clubes usam as categorias de base para poder fazer dinheiro? Para fazer dinheiro, né? Então mesmo a gente fora daqui de Goiânia, né? Principalmente. Né? Hoje mesmo, vendo o Instagram ali da Gold Cup, né, que é a maior competição Sim. infantil do mundo, que é realizada aqui, ela postou um atleta de 8 anos, de uma escolinha aqui de Goiânia, que fechou com o Palmeiras. Né? E eu tenho informação de que esse atleta foi para lá com um salário de R$5.000, 8 anos de idade. 8 anos. Então, assim, os clubes de fora estão cada vez mais presentes aqui no estado, no interior daqui do estado, né? Os clubes aí, vamos falar, os 10 maiores clubes do Brasil têm olheiros hoje residentes em Goiânia e eles começam a captação dos 7 anos para frente. Quando um atleta vai, esse de 8 anos, por exemplo, não importa qual seja o atleta, mas um atleta de 8 anos que recebe uma proposta do Vila, ou do Palmeiras, ou do Vasco, do Flamengo, do Cruzeiro, ele continua tendo... Aí a musiquinha é bonita, né? Essa é boa. Mas ela está avisando para a gente que a gente tem que parar, e vamos parar sim. Vou deixar essa pergunta aqui para a gente, se for possível, conversar sobre ela. No próximo bloco. Quando o atleta vai, a família vai junto ou ele continua aqui vinculado, por exemplo, é o atleta do Vila, continua jogando pelo Vila, mas os direitos federativos dele, que já é federado pode ser federado com 7, 8 anos, mas ele pertence ao clube lá de fora e continua jogando por aqui. Podem falar sobre isso depois? Na hora, vamos lá. Logo nós voltaremos. Esse assunto aqui é polêmico, hein? Polêmico e gostoso de conversar sobre ele. Logo voltaremos falando sobre futebol, categorias de base com Olímpio Jaime, que é o diretor do Vila Nova. Estamos de volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena. Somos todos esportes e paradesporto, somos todos esportes em cena, sempre contando com o apoio da Unimed. Unimed não é só saúde e nem é só esporte, é tudo de uma vez só. Unimed faz esporte, Unimed faz saúde como ninguém, Unimed oferece oportunidade para todos se exercitarem, como é o caso do Vila Nova, né, que tem a estrutura toda que tem hoje e deve em parte à Unimed. Olímpio Jaime, que é o diretor das categorias de base do Vila. Olímpio, nós estávamos falando sobre essa questão do precocidade, né? Precocidade, né? Do atleta. Como é que funciona com a família? O atleta vai embora com 8 anos, por exemplo, 8, 10 anos, 12 anos, não importa. Por exemplo, a gente está falando desse atleta aí específico, né? Já vai com um salário de R$5.000. Geralmente esse salário fica parte ali para a família poder se manter. Né, lá na capital, para onde ele foi ou onde ele morava? Não, lá para o novo clube dele, né? Ele vai mesmo? Vai. E aí, geralmente, também o clube, além desse dinheiro, oferece ali um apartamento já alugado, né? Tudo por conta para a mãe ir com o filho, porque nessa idade o filho ainda não pode morar no clube, né? O atleta só pode alojar dentro de um clube quando ele completa 14 anos de idade.
Então, antes, os clubes geralmente pagam ali o aluguel do atleta com a família, né? A família Independente do desloca salário? alguém, isso, dependendo do salário. Aí o salário mais o aluguel. Aí o atleta completa 14 anos, a família tem a opção de continuar ou voltar para a cidade natal e o atleta fica alojado dentro do clube. Os 5 mil que ele já ganhava, naturalmente, já virar 10 ou 15 ou 20? Exatamente, né? Exatamente. Já tem uma condição de vida mais estruturada, né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem aí os principais clubes do Brasil estão aqui em Goiânia, né, vendo atletas com 7, 8 anos, e a gente tem muita dificuldade com isso porque a gente não tem categoria de base nessa idade. A gente assumiu o clube em 2020, praticamente só tinha o sub-15. Né? A gente foi reativando ali o 13, hoje a gente já tem o 12 e o 11. E agora, nesse segundo semestre, ali no Vila, a gente já vai criar o sub-10. E para o ano que vem, né, a gente não sabe, porque final do ano tem eleição, troca de diretoria, mas caso a gente continue, a gente tem um projeto ali de já ir para o sub-9 e para o sub-8, né, para a gente começar a tentar igualar com esses clubes de fora. Né? O pessoal pergunta, por que já não fez isso antes? Porque é um custo muito alto. É muito alto. Né? A gente tem que ter ali um treinador, um auxiliar, um preparador físico, um treinador de goleiro. Uma estrutura para cada categoria. Tem que ter campo, estrutura de água, de energético, estrutura de operacional em geral, né? Roupeiro, massagista, um atleta que machuca, é uma despesa, é um tratamento. Né? Aí você tem que disputar já na parte salarial, né? De repente não pagar os 5 mil, mas arriscar pagar R$1.000 para um menino de 8 anos. Né? Então, assim, é um custo muito alto, que a gente não tem garantia do retorno. Né? Assim, estou dando um exemplo aí de um atleta de 8 anos que está indo ganhar 5 mil, quando ele fizer 13, 14, 15, ele pode simplesmente resolver parar de jogar futebol, né? Igual já aconteceu várias vezes. Então, é um investimento muito alto e incerto, que a gente tem que ir devagarzinho, né? Para a gente não comprometer o orçamento do clube. Uma coisa interessante, o Vila, por exemplo, pegar o Vila, né, que é onde você está. Uhum. O Vila, ao montar a categoria tem hoje de que idade? A partir de que idade? Sub-11. Sub-11. Isso. Então vou pegar só os que já existe. Existe sequência que o clube ofereça sequência para essa criança? Sub-11, vai para o sub-12, 13, 14 e tal. Até ele falar, eu quero ser o jogador mesmo. Porque até os 11, 12, 14 anos, ninguém sabe o que quer ser na vida. Né? Às vezes joga futebol e encontra por ali uma nataçãozinha, eu quero nadar, por que eu estou perdendo tempo com futebol? Ou, infelizmente, desvirtua, né, por coisas ruins aí, infelizmente faz parte, a gente já viu, mas a gente, assim, o natural é que isso ocorra, né, que o atleta do 11, ele vá para o 12, 13, e hoje é o nosso grande objetivo. Mas existe o interesse do clube em selecionar os atletas que irão compor o sub-12 ou é a sequência natural? A gente está sempre captando, né? Então, por exemplo, os meninos que estão no sub-11 esse ano, naturalmente, é a safra que vai para o sub-12 do ano que vem. Mas a gente tem sempre olheiros esparramados, vendo competição, os próprios treinadores também. Então, todo mês está chegando um atleta ali para estar reforçando. Né? Ali já começa, como se diz, o vestibular do futebol, né? Onde o atleta está ali brigando pela vaga dele, tem milhões de concorrentes ali buscando aquela vaga. Desses que estão aí concorrendo com ele, o atleta, como é que ele se destaca? A principal forma de destacar nem sempre é só pela técnica, é pelo comportamento, pela disciplina, por dedicação, por empenho e uma série de outras coisas, né, de família, de orientação familiar, orientação, se aceita ou não a orientação que vem do clube, do diretor, do técnico, né? Nessas idades menores a gente tem muita dificuldade com as famílias, né, que os pais acompanham muito assim de perto, então às vezes acaba que atrapalha, né? Os pais interferem. São apaixonados pelo filho, que é natural, e às vezes olham ali só a situação do filho, não olham a situação de um todo, então às vezes acha que o menino está sendo sacaneado, prejudicado, e às vezes tira, depois arrepende, pede para voltar. Então essas idades aí mais novas são bem complexas. Mas quando tem esse negócio do pai, né? O pai interfere, a gente sabe disso. Em todas as modalidades esportivas, o grande prejudicado é o atleta, porque quem mais prejudica os pais são os que mais prejudicam. Os pais criam ali uma expectativa muito alta em cima dos filhos e às vezes acaba atropelando as coisas, né? E aí enxerga no filho, às vezes, né? Não é sempre, mas muitas vezes enxerga no filho o que ele não foi, né? Exatamente. Que é se realizar pelo filho. Exatamente. A realização do filho é a realização do pai. Exatamente. E nem sempre é assim.
E nem sempre é assim. Perfeito. E o que acontece nesses casos? O pai se revolta contra os dirigentes, contra o técnico e nunca contra o filho. A culpa sempre é do clube, do treinador, né? Mas, igual eu estava conversando lá hoje, né? Um treinador me falou que o pai chegou falando que o filho dele era melhor. É um treinador novo, começou com a gente tem pouco tempo. Eu falei para ele que eu estou anestesiado com isso aí já, né? Que é o que eu falo, o pai olha sempre a situação só do filho. Cabe ao treinador ter ali a habilidade na hora de mostrar para o pai que às vezes o titular da posição era o reserva do ano passado, né? E Exatamente. O menino teve a resiliência, a família teve a resiliência de esperar, treinar, né? E a hora dele sempre chega, né? Com determinação sempre chega. Nós vimos aqui alguns casos, eu não vou citar nenhum deles que não tem necessidade, alguns casos de grandes talentos, né? Que se perderam por influências externas, não influência interna apenas, que sempre quer o melhor. Sim. Pelo menos é isso que a gente acredita. Sempre se quer o melhor. O melhor para o atleta, não o melhor atleta. Exato. Né? O melhor jogador, mas sempre o melhor atleta. E essa condição o clube sempre procura oferecer também, lógico. O atleta, ele se adapta ou não, por intermédio da família, por intermédio dele próprio. O futebol apresentado no campo define a situação do atleta momentânea ou pode definir em termos futuros também, né, com orientação? Pô, isso aqui vale a pena a gente orientar e tudo mais. O que você acha? O campo sempre prevalece, né? Porque eu costumo dizer que o futebol, o atleta está sendo avaliado ali por 50 mil juízes, né? Que são a torcida que vai estar ali no jogo, assistindo na televisão. Então, assim, o campo sempre prevalece, mas a gente sempre considera também os fatores extracampos do atleta, que tem um peso muito grande, principalmente na formação esportiva do atleta na categoria de base. Muito legal. E a gente volta logo, pode ser? Fazer um breakzinho aqui, passa rápido, né? Vamos lá. Música bonita, mas vem para atrapalhar a gente, nós temos que parar por conta dela. Logo estaremos de volta aqui com o nosso Esportes em Cena pela PUC TV com o Olímpio Jaime, diretor das categorias de base do Vila Nova. De volta aqui pela PUC TV com o nosso Esportes em Cena. Somos todos esportes e para desporto, somos todos esportes em cena, sempre contando com o apoio da Unimed. Unimed não é só saúde, não é só esporte, é tudo ao mesmo tempo, é uma coisa maravilhosa. E vamos falar de outra maravilha também, que eu acho que pode estar vindo por aí, eu não sei, mas com relação à estrutura do Vila, que eu acho que é uma maravilha em vista do que o Vila tinha para o que o Vila é hoje. Você consegue fazer essa comparação para nós aqui, Olímpio? As categorias de base principalmente? Sem dúvida, eu te afirmo hoje que a estrutura do Vila é a melhor do estado. Melhor do estado? Sem dúvida alguma. Talvez... Quando você fala melhor do estado, é do estado de Goiás todinho? Do estado de Goiás, te afirmo que é. Talvez hoje, em termos de centro-oeste, ali o Cuiabá pode estar mais ou menos no mesmo parâmetro. Né? O investimento que foi feito no CT, né, que a gente inaugurou no final do ano passado, foi um investimento alto. Hoje a gente tem ali toda a condição possível de formar um atleta, né, e isso até mudou um pouco a nossa perspectiva ali de nossa percepção de formar atleta na base, porque antes a gente não tinha estrutura, a gente tinha ali somente os campos do CT e um alojamento bem ruim lá no Oba. Né? Então os atletas moravam ali no Oba e tinha um ônibus que levava para o CT, eles treinavam, pegavam o ônibus de volta, voltavam para o Oba e a condição de descanso, de suplementação era muito ruim. Hoje então, todo esse repouso dos atletas, treinamento, toda a parte que eles moram onde? Eles não moram no CT? Moram no CT. Moram no CT. Hoje a gente tem o alojamento no CT, os atletas moram lá, não todos, né? Hoje por volta ali de 50 a 60 atletas moram na base, moram no CT do Vila Nova. Com alimentação, com tudo? 5 alimentações por dia, café da manhã, almoço, lanche, janta e a ceia noturna, mais a suplementação durante o dia. Né? E o fato deles morarem ali no CT, entra preocupação muito grande escolar. A gente tem uma van que leva os meninos para a escola, né? Leva, fica lá, volta, traz eles de volta para o CT. Escola, vamos ver essa parte... A parte complementar, né? Porque não é só, por isso que eu falei naquele bloco anterior. Sim. Que não é só campo. Sim, o campo tem define, lógico. Todo o extracampo ali. O extracampo também influi muito na estrutura que o clube oferece. Esses atletas, eles são obrigados a estudar, eles estudam porque querem?
Eles são obrigados até, para poder jogar, eles têm que ter matrícula na escola, né? A Federação Goiana não aceita você registrar um atleta se ele não tiver o comprovante de matrícula escolar. Né? Então eles estudam, até os 18 anos eles têm que estar estudando. Né? Geralmente ali no sub-20 os atletas, na grande maioria, já não estudam mais. Exige alguma formação para eles, por exemplo? Até certa época da idade tem que... O segundo grau, por exemplo, né? Não, a formação não é exigida. Infelizmente, eu tenho o caso ali não tenho mais, o atleta já saiu do clube, mas atleta do sub-20 com 19 anos de idade que estava na sexta série ainda. Né? Acaba que os atletas ali, a gente incentiva, a gente faz nossa parte, mas a gente também não consegue pegar o menino, pôr na cadeira e fazer ele prestar atenção na aula. Né? Então, assim, infelizmente é uma realidade hoje do futebol brasileiro. O atleta de base, o estudo dele, para ele, às vezes, por muitas vezes, até para a família, fica em segundo plano, né? Mas a gente tem toda a preocupação ali, a gente tem uma sala de estudos ali no CT, né? Com biblioteca, com informática, com as cadeiras, as mesas, para eles poderem ter um momento ali de estudos dele. A gente tem uma psicóloga, que é uma assistente social, que elas cuidam dessa parte escolar dos atletas. Então, assim... Alimentação. Hã? Alimentação, nós temos... Tem a nutricionista. Estrutura para todas as categorias. Sim, todas as categorias. A gente tem um refeitório muito grande lá. A mesma comida que o Ralf come no profissional é que o atleta que mora no clube também come. Sob orientação da nutricionista. Sob orientação, cardápio feito diariamente pela nutricionista. Que coisa fantástica, hein? Sim, hoje a estrutura que a gente oferece hoje para o atleta formar, ela é bem grande. E o Vila busca esses atletas fora daqui de Goiânia também, no interior e até em outros estados? A todo momento. Hoje a gente tem 3 estruturas de captação, né? A primeira é um setor de mercado, né? Onde a gente tem um analista ali, o Rodrigo, que ele fica monitorando as competições do Brasil todo. Né? Hoje a gente estava ali analisando um atleta de 16 anos que está se destacando no sub-20 do Acre. Do Acre. Né? Hoje a tecnologia nos proporciona, né, a gente ter avanços ali longe, né? Então a gente, através do Rodrigo, ele monitora ali atletas que destacam nos estaduais do Brasil, nos estaduais de base. A gente tem os olheiros, né, que estão sempre viajando ali, vendo competição, vendo aqui localmente também, terrão, projeto social, taça das favelas, né, as equipes menores, terceira divisão do Campeonato Goiano Sub-15. Então a gente está sempre de olho, fazendo as escalas ali dos treinadores também para estar acompanhando. Né, essa talvez seja ali o modelo mais efetivo de captação. E a gente também tem a peneira, que é aquela avaliação aberta. Existe ainda peneira? Existe, mas hoje o caráter dela é mais social, né? Onde você abre o clube para quem quiser ir lá, fazer a inscrição e fazer Faz o teste. É mais um teste do que uma peneirada, né? Ou não? Isso. É um coletivo ali, o atleta joga ali 3, 4, 5 coletivos num dia, né? Vai separado ali por faixa etária, por categoria. Hoje ela é a menos efetiva, né? Porque ali vai de tudo, vai pessoas assim que acha que joga mais que todo mundo, chega ali, toma um choque de realidade muito grande, né? Então assim, vai verdade. Qualquer um ali, vai qualquer tipo de nível, né? Então assim, hoje ela é a menos efetiva, ela é aberta mais para a gente abrir o clube ali para quem quiser ir lá fazer avaliação. A parte jurídica que é oferecida para o profissional, por exemplo, para o profissional, é oferecido para o atleta de base também, 100%, dentro da necessidade? 100%. O jurídico hoje do profissional é o mesmo jurídico hoje da base e a gente utiliza bastante. Por falar em jurídico, mandar um abraço aqui para o Paulo Henrique Pinheiro, né? Doutor Paulo. Doutor Paulo Henrique Pinheiro, grande jurista. Uma das referências aí do direito desportivo no Brasil. No mundo. No mundo, sem dúvida. Mundo. Esse é um homem que... Doutor Paulo fez contrato ali da ida do Jorge Jesus para o Al Hilal, né? Ele não tem limite para ele, não tem limite. Até a árabe ele está fazendo contrato. Abraço aí do Dr. Paulo. Paulo Henrique Pinheiro. Abração. Voltando aqui ao Vila Nova, essa questão da alimentação que nós estávamos falando, que mesma coisa que come no profissional, come no adulto também. E a sequência que vocês ali no Vila dão para a estrutura que vocês oferecem para a criança, ela conseguir estudar. E faltou falar sobre a parte da medicina esportiva, medicina de todos os atletas, né? Tanto da categoria de base quanto profissional. Hoje é a mesma coisa? A gente tem hoje o departamento médico do clube,
né? É o mesmo departamento para todo mundo ou não? É o mesmo departamento, mas a gente tem um fisioterapeuta hoje da base, né? Mas ele é interligado ali com o profissional. Os atletas do sub-20 já ficam mais ali no departamento médico do profissional, até porque o sub-20 tem que estar mais interligado ao profissional. Mas hoje a gente tem um departamento médico bem estruturado com aparelhos, com médicos, com fisioterapeutas, com fisiologistas, que eles dão todo o suporte também para a categoria de base. Que maravilha aí. Olímpio, infelizmente o tempo foi curto. Você está vendo aí a musiquinha bonita, mas ela é chata para nós, né? Que interrompe aí tudo, toda hora, né? Quando tá bom demais. Muito bom ter recebido você aqui. Espero que vocês tenham gostado também do Olímpio Jânio, da presença do Olímpio Jânio. Vilanovense, foi atleta do Vila Nova, é diretor das categorias de base do Vila Nova. Parabéns pela estrutura que vocês estão implantando ali no Vila, que já está implantado, está funcionando e deve melhorar cada vez mais, né? O Jorge também e a toda a equipe. Isso, o nosso grande intuito ali, desde que a gente assumiu o clube, era melhorar a estrutura, porque a partir dela, o avanço que o clube tem em todas as áreas é muito grande. Então, a gente espera continuar melhorando, que o clube tenha continuidade nisso e o trabalho é a longo prazo, mas acredito que a gente já vem colhendo e vai dar certo. O futuro do Vila é muito bonito. Legal. Gente, muito obrigado a todos vocês. Agradeço mais uma vez a presença aqui do Olímpio Jânio, diretor das categorias de base do Vila. E agradeço a todos vocês também pela audiência, o nosso Esportes em Cena. Somos todos esportes, e para desporto somos todos esportes em cena. Um abraço e até a próxima.